agora nosso quadro Quem Ama Cuida. Estamos aqui no Jardim da Rede TV, estou juntamente com o Dr. Marcelo Fernandes, que é veterinário, e a gente está chegando perto do verão e os cuidados com os nossos bichinhos precisam ser mais cautelosos, mais cuidados, mais assim administrados mesmo, né, doutor? Seja bem-vindo aqui no Manhã Maior. Dani, muito obrigado. De fato, nós vimos aí o Edipolo falar em 31 graus hoje, né, a previsão da temperatura de São Paulo. Então, com esse calor, de fato, os animais sofrem muito com isso, né? Então, tem algumas dicas importantes que a gente vai fazer no programa hoje. Então, ótimo. A gente já podia chamar já o nosso cachorro primeiro, que é da raça Golden, né? Golden. De 6 anos. E aí eu queria saber, nossa, que gordo que ele é, que grande. Eu até assustei com ele. Que bonitinho. A dona é a Gisele. Oi, Gisele, pode vir aqui com ele. Nossa, que cachorro enorme! Ele é grande, né? Mas ele tá acima do peso, doutor? Eu fiquei assustada agora. Ele tá. Embora essa raça ela tenha uma tendência, de fato, a ter um sobrepeso, né? Então não tá tão obeso, né? Tem um leve sobrepeso. Você vai colocar ele aqui? Vou colocar ele aqui. E você vai conseguir levantá-lo? Vamos. Ô Santos, dá uma força aí, porque quantos quilos ele pesa, mais ou menos? Ah, ele pesa mais ou menos seus 45 quilos, 50. É pesado. E ele tá precisando de uma atividade física, não tá não? Ele tá precisando, ele já tá em dieta e inclusive ele faz atividade física diariamente, 2 vezes ao dia. Não tá comendo batata frita, não tá comendo nada disso, né, ô bonitinho? Nada calórico. Por exemplo, numa raça dessa aqui, do Golden, né, que é a raça desse bichinho aqui lindo, como que é o nome dele? Sam, né? O que precisa fazer? Por exemplo, ele tá com sobrepeso. Exatamente. Quais os cuidados com essa raça aqui que a gente deve ter em casa? Um animal que tem sobrepeso, a gente atua de 2 formas basicamente. Uma é controlando a alimentação, não dando, por exemplo, alimentos calóricos, gordurosos ou com açúcar, e fazendo atividade física. Agora, é importante, todo animal que vai passear, dá licença, Dani, é importante utilizar protetor solar. Então, protetor solar? Solar. É o protetor solar para cachorro? Específico para animais. Nossa, doutor. Olha. E ele é cremoso? É cremoso, é igualzinho da gente, né? E o certo é a gente pegar, passa no focinho do animal. Ah, no focinho? É, porque a gente não pode passar no corpo todo justamente por conta dos pelos, né? Ah, eu já achei que tinha que passar no pelo todo. Eu falei, nossa, um tubinho desse aqui não rende. A gente passa principalmente, aqui é chamado espelho nasal, que é onde o sol incide bastante e não tem pelo. E se ele passar a língua tem algum problema? Não tem problema. Agora, não deve passar muito. O ideal é passar um pouquinho e friccionar para absorver o protetor solar. E pode passar também alguns animais que tem pouco pelo na ponta da orelha, a gente passa um pouquinho aqui, porque aqui também incide muita luz solar. Entendi. Ou seja, o pelo é uma proteção do animal. Isso, e tem muitos cachorrinhos que não tem, né, meio peladinho, né, e não tem pelo, né? Exatamente. Então aí precisa passar mais ainda protetor solar. Exatamente. Dani. Ao sair ao sol, expor ao sol, precisa sair protegido, Por né? exemplo, esse protetor é fator 30, ou seja, ele protege até 30 vezes a quantidade de radiação que o sol é exposto ao animal. E ao colocar uma vez o protetor solar, você tem que repetir conforme o dia ou não? Tem. Se o animal, por exemplo, vai para uma praia, o que a gente não recomenda, e ele tem contato com água, você tem que passar a cada 1 hora o protetor solar. Você falou de praia, me deu uma ótima dica de pergunta agora. Porque a gente vê, né, que o cachorro está com calor, está com a língua para fora. Quando o cachorro está com a língua para fora, é sinal que ele está respirando? Ele está transpirando. Ah, transpirando. É porque o cão, ele não sua, ele não transpira pela pele. Quem transpira é o homem e o cavalo só. Os outros animais, eles perdem o calor pela respiração, pela língua. Pela língua. Exatamente, Dani. Pela língua, entendi. E aí, agora eu fiquei pensando também, por exemplo, na praia. O cachorro pode entrar no mar ou na piscina, porque todo mundo acha que está calor, aí às vezes pega até essas bombinhas aqui, fica tic, 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 tic. O que a gente deve fazer e não devemos fazer? Praia e piscina não deve entrar o cachorro. Praia, até porque algumas prefeituras têm leis que proíbem o uso o passeio de animais juntamente com as pessoas, né? Então a gente não deve, até porque tem areia, é muito calor, o animal tem tendência a algumas doenças, né? Especialmente as doenças de pele na praia, é muito comum do animal adquirir após ter contato com o mar. Após ter o contato com o mar. Exatamente. Então, por exemplo, água de mar, jamais? Jamais, Dani. E piscina? Piscina também, porque depois as pessoas entram, né? Não é uma convivência muito saudável, tem uma questão de higiene básica importante, a pessoa colocar o animal na piscina e depois se banhar nessa mesma água, né?
Entendi. E qual que é a dieta que ele está fazendo, Sam? Ele está fazendo uso de uma ração exatamente para animais que têm sobrepeso, para o controle de peso. A ração é diet? A ração é diet. Ah, é? Tem ração diet para cachorro? Na verdade não é diet, é light. Ah, é light? É baixo teor de gordura. Existem rações. E aí a com essa quantidade finalidade. diminui ou não também? Diminui. E o cachorro ele sente muito quando diminui muito? Ele não fica meio nervoso? Ele sente. Por isso que a diminuição tem que ser sempre gradual, né? Tem que ser sempre algo escalonado, né? Nunca de uma vez, nunca repentino. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E a caminhada, doutor, é primordial, não é? Sempre. Pelo menos 2 vezes ao dia, a cada 30, 40 minutos de caminhada. Esse cachorrinho, 30 minutos mais ou menos, 30, 40 minutos, 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia. Nossa, no mínimo. é bastante. É bastante. É bastante. Mas precisa ter cuidado. Agora no verão, até às 10h30, 11 horas no máximo, e só depois das 5 da tarde. Ah, ou bem de manhã cedo, bem ao amanhecer, ou ao atardecer. Exatamente, né? Dani. Pra não ficar aquele sol quente, porque às vezes acaba cansando mesmo o bichinho, né? E eles têm insolação, tem intermação, ou seja, a temperatura sobe muito e aí eles começam a passar mal em função do calor. Entendi. E tem algum problema de alergia no calor? Por Tem. exemplo, de sarna, pulga? Pulga. Porque no calor a gente tem, por exemplo, às vezes eu não consigo dormir em casa porque tem muito pernilongo. O cachorro tem esses problemas também durante o verão? O pernilongo não, porque ele não tem acesso à pele do animal em função da quantidade de pelo, né? Mas a pulga no verão é terrível. É terrível? Calor e umidade. Carrapato, Carrapato, isso. Carrapato. Pulga e carrapato. Então, o que devemos fazer? Tem que deixar o cachorro bem limpinho, não levar em lugares assim. Que lugares que a gente não deve levar o cachorrinho? Precisa ter cuidado com praças públicas, locais que vão muitos animais e utilizar produtos preventivos que diminuem a infestação desses parasitas externos, né? Entendi. Bom, a gente podia chamar o nosso próximo, que é o Martin, né? O Martin, né? Que é a raça labrador, tem 10 anos, né? Isso. Ai, que gordinho. Gordinho. Gente, ele é muito gordinho esse, que bonitinho. Mas ele já emagreceu já ou não? Já emagreceu, ele tá emagrecendo, gordo? tava mais gordo. Quanto que ele tava? Ele tava com 62, agora ele tá com 58, já são 4 quilos. É bastante. Nossa, bastante. doutor, mas por que chegou a esse ponto? São tendências, né, genéticas. Isso vem dos pais, né? Em primeiro lugar, dos pais. E outra em função do sedentarismo, né, dos grandes centros, né? Muito apartamento. Muito apartamento, a pessoa chega em casa não tem quintal, tarde. não dá pra passear com o cachorro. É, difícil. E esse é bravo? Tem uma cara de bravo esse, é hein, bonzinho Martim? também. Martim? Isso. Ok. Esse também é gordinho, não tá meio gordinho, não? É o Projeto Verão, hein, gente? Eu acho que esse aqui tem que entrar no nosso Projeto Verão também, hein? Esse aqui, Dani, também é um labrador e ele tem uma tendência a sobrepeso. Então é uma característica da raça e ao mesmo tempo tem uma questão individual aí, né? Nem todo labrador tem sobrepeso, mas a grande maioria tem. Tem sobrepeso. Tem sobrepeso. Começa a comer demais? Começa a comer demais e isso vem dos pais, né? Isso é complicado. Você pode deixar esse cachorro passar fome que ele não perde peso. Jura? Tanto é verdade que é igual na espécie humana, é tão complicado perder peso nos animais como os adultos, né? Como a gente, é verdade. Ô, doutor, sabe que eu fico também com dúvida, por exemplo, sobre alimentar, né? Quantas vezes ao dia devemos alimentar os nossos bichinhos? 2 a 3 vezes ao dia. 2 a 3 vezes ao dia. Isso. E entre as refeições nós podemos fornecer legumes, como cenoura, couve-flor, pode dar isso para os bichinhos? Não só ração? Não só ração. E frutas também, né? Frutas pode dar? Frutas. Nossa, eu nunca dei essas coisas pro meu cachorro porque eu achei que ele ficava doente, sei lá. Eu fico com medo de... Dar. Sempre dei só ração, só. Banana, maçã. Pode dar? Pode dar. Ah, entendi. Porque senão o animal fica com muita fome um pouco antes das refeições. Então quando você dá a comida, a ração, ele come demais. Aí come demais. É igual a gente, para emagrecer, tem que comer a cada 2 horas. Né? Porque senão quando chega o prato, quer devorar. Come o prato, a colher, tudo junto. Né? Exatamente. Bom, a gente vai falar sobre de refrescar, a gente tinha até comentado antes, e no caso de refrescar o animal. Porque às vezes a gente vê com a língua de fora, ai tadinho, tá cansado, tá com calor, oh meu Deus. E aí a gente começa a molhar o cachorro, né? Exatamente. Aqui, Dani, ele está suando, ó. Ele está transpirando. Então ele está perdendo todo o calor que ele tem através da ofegação. Pode ver, ele não sua, né? Aliás, ele sua, mas é muito pouco nas patas. Nas patas. As glândulas sudoríparas, as poucas que o cão tem, elas se localizam nas patas. Tanto se a gente colocar um espelho aqui, o espelho vai embaçar. Ou seja, vai ter umidade. Olha só.
Agora, doutor, esse cachorro, essa raça, não é aquele que gosta de entrar em água? Adorável. Vê uma bacia e já quer entrar dentro. Verdade. E aí, o que a gente faz? Se a pessoa mora num quintal, aliás, se o cachorro mora num quintal e não tem um local para prender o animal, na chuva, o animal fica todo na chuva. Porque eles têm a temperatura, Dani, quase 2 graus acima da gente, eles sentem muito calor. Muito calor. Então começa a chover à noite, eles vão para a chuva. Mas agora no caso de molhar o cachorro, e pode, não pode? Pode, é assim. Então, a pessoa deve passear com o animal sempre com uma garrafinha d'água. E na medida que ela vai andando, ela vai fazendo aqui um copinho com a mão e vai dando água pro cachorro. Ah, ele não quer tomar Ele não água, quer tomar. Ou Vamos ver se ele não... não quer. Vem cá, bichinho lindo. Tô aqui. Toma aguinha. Tomou. Vem cá, mais um pouquinho, ó. Toma aqui, aguinha. Gostoso, ó. Um pouquinho de aguinha. Não quis mais, não. Tomou só um pouquinho. Que danado. Na sua mão ele tomou. Né? Você viu? Então, tem o borrifador, que seria interessante. É um pouco desajeitado caminhar com o borrifador. Tem uns menores, né? Mas como o animal ele perde o calor pela língua, o ideal é a gente jogar um pouco dessa água no nariz do animal, no focinho, no rosto. Então a gente vai. Não. E a água tem que ser não gelada, né? Não gelada, senão dá choque térmico, Dani. Aí não pode, tem que ser temperatura ambiente. Então, um pouquinho, cuidadinho. Cuidado. Um pouquinho, Martim. Então, assim, joga um pouquinho, mas não pode cair dentro do focinho e ficar... Não, a gente não joga no focinho diretamente, né? Deixa eu ver de novo, doutora, que eu não vi direito. Vamos repetir de novo? Opa! Aqui. A gente pode jogar, inclusive, no animal, ó. Ele adora isso aqui, ó. Adora. Que a gente refresca. Ô, doutor, não fica com cheiro de cachorro molhado? Não, depois, obviamente, se puder dar um banho, né? Depois que faz o passeio. E é importante também nas patas. Como eles perdem calor nas patas, o ideal... Dá a patinha. Martim? Aí. Seria a gente jogar na pata também. Na patinha. Isso refresca muito. O doutor, a hora que tá andando? A hora que tá andando. Mas aí não vai queimar a patinha, não? Então. É que nem quando você joga, por exemplo, quando eu lavava a calçada lá em casa, aí quando você joga água, parece que queima mais ainda, porque vem um mormaço, né? É e verdade. Aí, não queima a patinha? Tem que fazer na sombra. Agora, na sombra. Você falou uma coisa importante. Por exemplo, andar no asfalto, aí você joga essa água aqui, não pode, né? Não pode. O asfalto chega a 80 graus de temperatura. A gente esquece, mas o cachorro, ele não usa sapato, não usa tênis. Então, isso que eu tô pensando. Então, quando a gente está caminhando, o animal está com o pé diretamente no solo, né? No asfalto de 80 graus. Então, é muito comum a gente atender queimaduras nas patas do animal, né? Então, é importante que anda mais na sombra, na grama, isso. Não em lugar assim, porque o asfalto queima, é muito quente, né? Então, é importante que anda mais assim no parque mesmo, na calçada, e olha que o sol está mais baixo, ou de manhã, que não está tão quente, né? Porque senão o bichinho pode queimar as patinhas, né? Bom, vamos chamar o nosso próximo? A nossa próxima é a Olimpia. Olimpia, é isso? Olímpia? Olímpia, isso, obrigado. Ela é da raça, qual raça que ela é? Ela é Bernese. Bernese. Linda, né? Ai, que fofinha, gente. De lacinho tudo. Obrigado. Que coisinha mais linda. É um filhote? É um filhote. Esse animal tem 3 meses. Novinho, né, Dani? E qual que é a temperatura do corpo dela? Ela deve estar com calor, não tá não? Calor. Tá quentinha. 39 graus. Até 39 é normal. Tadinha. E quais são os cuidados com essa raça? Aqui, ó. Principalmente, esse animal, Dani, tem a questão... tá tomando. Aqui, ó. Aguinha, tá? Pode falar, doutor. Principalmente com relação à idade, né? Os filhotes, eles são mais sensíveis, né? Eles podem desidratar com mais facilidade, né? Então, isso que você está fazendo é muito importante. Tá passeando com o cachorro, sempre dando água. Entendi. Jogando no focinho, no rosto. Então, aquela mesma forma de você jogar. Isso. Com isso, posso aprender a jogar? Pode. Deixa eu jogar aqui no seu focinho, aqui na boquinha, assim? Isso. Aí joga aqui um pouquinho. Isso. E pode jogar, inclusive, no corpo, Dani. No corpo? Isso. Opa. Ai, meu Deus, cuidado, senão vai cair. Não para, quieta. Aí joga um pouquinho. Joga um pouquinho. Agora, doutor, esses cachorros que tem muito pelos, assim, não é bom no verão dar uma parada? Cortar um Chanel mesmo? Né? Fazer um pigmalião, como fala? É que assim, essa raça a gente não faz a tosa, né? Então, se tosar, Dani, a ideia é boa, mas fica meio esquisito, né? Fica meio do ponto de vista estético, assim, fica estranho, né? Aí ela vai ficar tristinha. Vai ficar triste. Então, mas deixa mais curtinho, né? Dá pra fazer
por exemplo, dá para você aparar com a tesoura e aí você faz a pele respirar melhor, né? E faz a mesma coisa, usa o protetor solar no focinho. Protetor solar no focinho, borrifador, garrafinha de água para passear. Agora, é um filhote, mais sensível. E o filhote, a caminhada, como que é? Caminha, não, é muito pequeno? Olha, anda coleira ou não? Isso, a gente só deve caminhar quando o animal tiver todas as vacinas. Ela ainda não tem, né? Então daqui, começa com 45 dias, 3 doses a cada intervalo de 21 dias, com 4, 5 meses você já pode andar na rua. Eu falei de tranquilo. Coleira, porque às vezes quando o filhotinho é muito pequenininho, ele é muito sensível, né? Você coloca uma coleira e começa a puxar o cachorro, pode machucar. Por isso que eu quis falar em relação a isso da coleira. Boa, tanto que no início a gente recomenda aquele peitoral, que assim você não traumatiza a coluna do animal puxando pelo pescoço. Quer dizer, não é o proprietário que vai traumatizar, é o próprio animal, no seu ímpeto de passear, que vai traumatizar a cervical. Então é importante aquela que vem aqui do peito, né? Que tem um ganchinho aqui, então você puxa por aqui. Isso, Dani. Ah, entendi. E o que mais, doutor, que a gente pode fazer com essa raça? Olha, o importante, eu trouxe aqui o termômetro que eu uso no consultório, que é um termômetro auricular. Isso é igual filho, né? Se a pessoa tem filho, tem que ter um termômetro em casa, porque de repente a criança tem febre, né? Então a gente coloca no ouvido do animal, no ouvido? Na orelha assim? aperta, em 3 segundos eu tenho a temperatura dela. Em 3 segundos? É menos do que gente, né? É, bom, né? E quanto que deu a temperatura? 38,5. Nossa, tadinha, parece que ela tá lá no Mato Grosso do Sul, meu Deus, que lá é 40 graus, é tão calor. Verdade. Nossa, a bichinha tá com muito calor. Até 39 é normal, a partir daí pode ser considerado febre. Pode considerar febre. E esse animalzinho nessa época do ano, no verão, ele tem febre? Por conta do calor ou por conta de alguma coisa? O que pode ocasionar uma febre? Se você passeia com o cachorro muito no sol ou deixa ele dentro do carro, aliás, um outro detalhe, é comum as pessoas deixarem no verão animais no carro. Não pode, não né? Pode, né? Não pode. 10 minutos, o vidro fechado, o carro Deus no sol, livre. chega a 55 graus. Nossa, tadinho. Não pode, de jeito nenhum, né? A gente não consegue ficar no carro, não, né? O carro pelo andando, amor de Deus, sem nem na ar-condicionado. sombra, né? Não pode. Então seria interessante que o proprietário tivesse um termômetro desse, porque aí ele vai aferindo a temperatura do animal e vai vendo se o animal está no chamado hipertermia maligna, ou seja, sobe tanto a temperatura do cachorro quando está quente que ele acaba passando mal. Ô doutor, até em casa mesmo, na época assim do verão, é legal tipo tirar os tapetes da casa, né? Levar para lavar e depois volta, né? Deixar a casa mais fresca mesmo, até por conta da nossa saúde mesmo, né? Piso frio, Deixa né? friozinho, porque o cachorro gosta de piso friozinho, né? Isso mesmo. Eu sei porque meu cachorro, sempre quando eu tenho o tapete no quarto, ele vai deitar no banheiro, porque é mais frio. E ele sempre encosta a barriga, que é uma forma dele perder calor pro ambiente, né? Porque a barriga é o local mais quente do cachorro, então ele vai perdendo calor. Vai perdendo. Bom, você já foi, sua exibida, agora vamos chamar outro. Vamos chamar agora o Udi, da raça Yapson, é isso? Yapson. Tem 9 aninhos de idade? 9 aninhos. Ai, que bonitinho, gente. Muito obrigado. Que coisinha mais linda. Você quer água? Também deixa eu oferecer água, senão vai falar que essa tia é muito sem educação. Quais são os cuidados com essa raça? Dani, esse é o cachorro que você tem que ter mais cuidado. Ah, mais ainda? É o mais sensível, porque ele é chamado de braquicefálico, ou seja, ele quase não tem nariz. O rosto achatado. Então ele tem mais dificuldade em perder calor do que os outros animais. Entendi. Então, é muito comum nos banhos-tosa, nas clínicas veterinárias, os animais passarem mal em função de secador. Porque como ele tem um pelo comprido, se você der banho com água quente e secar com secador quente, você provoca hemorragias pulmonares, né? Entendi. Então uma dica, se for levar o cachorro no pet shop, é sempre na parte da manhã, um horário tranquilo, né? Não naquele meio do dia que está muito quente. Então o cuidado é dobrado ainda, mais ainda. Né? Agora, a gente falou de tosa. Agora no verão não é importante deixar um pouquinho mais curtinho? Essa franja, tadinho, ó. Não tá meio comprido demais essa franja, não? Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu ver essa franja. Ó, doutor, não tá muito comprido essa parte aqui? Tá comprido. Tá de chanelzinho, tá? Bonitinho. Então não é importante dar uma tosadinha mais, não? É importante. Na verdade, aqui em São Paulo, pelo menos, está começando a subir a temperatura agora. Até semana passada estava mais ameno, né? Mas com certeza, a partir de agora, seria interessante fazer um aparo nesses pelos com a tesoura. Né?
Agora, doutora, a temperatura da água do cachorro quando bebe, deixa gelada ou meio termo, que tem a gente, sabe quando a gente vai pedir água, que a gente quer meio, né? Não muito gelada, misturada, né, que a gente fala, né? Isso. Qual é a temperatura da água pro cachorro? Se está muito quente, serve até para colocar gelo. Ah, coloca uma pedrinha de gelo? Pode colocar. E não dá problema de garganta, gripe, resfriado? Não. Não, porque como eles suam pela língua, é importante que essa região da língua ou da boca esteja mais resfriada. Assim eles perdem o calor com mais facilidade. Entendi. E quantas vezes a gente pode dar banho no bichinho? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Não mais que isso, porque se a gente der banho, né, num animal como esse pelo longo, ele vai ficar muito estressado, né? Porque isso aqui é 1h30, 2 horas, né? Entre o banho e a secagem. Né? Agora, doutor, aquelas roupinhas de enfeite, abolir, né, isso, nessa época, né? Nem pensado. Nem pensar, né? Nem porque a gente às vezes acha que é bonitinho, mas o bichinho, tadinho, sofre, né? A gente fica bonitinho, mas sofre, né? Porque por mais que seja uma roupa, não, é um maiozinho, né? Vai pra praia, sei lá. Porque tem aquelas roupinhas, maiozinho, biquininho, né? Tem um monte de roupa de cachorro, né? E isso não é legal, porque aperta, sufoca o bichinho. A roupa eu recomendo somente no inverno para cobrir essa região das costas, onde o animal pode tomar vento frio e ter problema de coluna, problemas renais, né? No inverno, mas aquele inverno bem de rachar o coco mesmo, né? Exatamente. Certo. Né? Do contrário não, né? Porque como eles são quase 2 graus acima da gente, eles sentem muito pouco frio, né? Em relação a gente, que tem 36,5, 37 de temperatura. Né? E esse também pode jogar um pouquinho de água? Para você treinar. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, quer ver? Vamos ver se vai assustar. Ó, já sentiu já Gostou. Gostou, né? Ó. Aí pode ir jogando assim. E pode bastante, assim. doutora, ou não? Se tiver muito quente, bastante. Bastante? Porque em meia hora seca, né? Tadinho, deve estar com... E dá pra ver... Quanto que tá a temperatura? Vamos medir. Vamos medir de novo? Pra ver se dá uma diferença? Que eu joguei medir. água agora. Wood, só um pouquinho. Wood, só um minutinho. Não deu tempo de baixar, mas... Nossa, mas olha como já fica diferente quando a gente coloca. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. 2 segundos, você falou, né? 3 segundos. 3 segundos. 38,7. Tá com mais calor. Tá mais calor ainda? Tá mais calor. Lembra que eu comentei que é um animal que tem mais dificuldade, né? Nossa. Porque o nariz é importante. Você vê que é um animal que tem o focinho achatado, né? Não morde não, né? Não vai morder meu dedo não, né, Woody? Deixa eu ver se quer água. Toma água. Quer não? Que aguinha, ó. Woody é desconfiado. É desconfiado, Woody? Ele é. Aqui, ó, aguinha aqui, ó. Que aguinha? Não, não quer não. Então, é importante que joga mais água ainda. Mais água ainda. Porque eles sofrem muito mais com o calor. Inclusive, muita morte de animais em pet shop é por conta de ocorrerem animais dessa raça excesso de calor. E o que acontece, doutor? Você falou que lava com água quente, né? É. E aí coloca aquele secador que é quente pra... Nossa, é horrível, né? Na gente já é horrível aquele secador na cabeça, né? Além de ser quente, tem que ficar durante 40, 50 minutos, porque olha o pelo longo, né? É difícil de secar, né? E a pessoa que trabalha no pet shop não percebe que o cachorro está desconfortável? Às vezes não percebe, Dani. Às vezes não percebe. É muito rápido. A temperatura vai... O quadro é intermação, né? A temperatura vai subindo muito rapidamente, de repente o cachorro começa a vomitar e desmaia. E desmaia e vem a falecer? Vem a falecer. Muitos casos. Nossa. O doutor, e aí nessa época então, precisa beber muita água, né? Muita água, Dani. E o cachorro, que às vezes tem cachorro que não gosta de beber água. O que faz? Tem cachorro que é muito seletivo. Porque o Woody não gosta, a mãe dele falou que não gosta. Já fez assim, ó, não gosta de beber água. Já ofereci também não quis, ó. Tá vendo? Não gosta de beber água e tem calor. Essa característica é da individualidade dele. Mas o interessante seria renovar... Será que não é hábito também, doutor? Renovar a água toda hora, água fresquinha, você estimula o animal a beber. Pode ver, toda vez que você limpa a vasilha e troca a água, ele vai e bebe. Vai e bebe. Até para te agradar. Não, porque às vezes a água fica parada, vira aquela coisa gosmenta, né? Não pode deixar uma água lá do dia para noite, do dia para o outro, né? Não pode. Então tem que trocar sempre a vasilha. Quantas vezes troca? 5, 6 vezes ao dia. 5 ou 6 vezes ao dia lava a vasilhinha. E lava com o quê, doutor? Não pode ser com produto forte, porque senão o cachorro sente também ele vai embora, né? Água e sabão neutro. Sabão neutro. Lava, enxágua bastante. E aí coloca uma aguinha lá. Isso daí. Entendi. E a ração do cachorro que às vezes junta formiga? O que a gente faz? Olha, casas que tem muita formiga, tem alguns potes de ração que tem em volta. Ainda mais no calor agora, as formigas elas vêm muito, né? Ou se não, desculpa, a gente pode retirar a ração toda vez que o cachorro, toda vez que a gente for fornecer para o animal e ele não aceitar, a gente retira,
volta com a ração no pacotinho. Volta com a ração no pacote. E depois você retira. Aí você retira. Não, e é legal também não deixar a ração parada, né? Não. Por exemplo, o cachorro não comeu, deixa ali. Tá errado. Não, tá errado. Então tá tem errado. que guardar. Tá errado. Não pode deixar ali exposto. Não pode deixar. Até porque durante a noite é muito comum o rato visitar a vasilha do cachorro. Meu Deus do céu. Aí ele come, urina, e o cachorro acorda de manhã, vai tomar o seu café da manhã com a ração. Leptospirose, né? Exatamente. Aí é complicado, né? Bom, doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, de todos os bichinhos que estiveram aqui no nosso jardim. Udi, deixa eu te falar uma coisa, você precisa beber mais água, viu? Tá muito desobediente. Sua mãe falou que você não gosta de beber água, vamos mudar essa história aí, viu? Bom, qual que é o seu contato? Eu sou meio doida mesmo, doutor, eu converso com os cachorros mesmo, viu? Eu também converso. Eu converso muito. Nossa. E peço pro cliente conversar também. O telefone do consultório é 2215-0901. 2215-0901. Mais uma vez, muito obrigada. Eu a gente aprendeu bastante, viu? Viu como é importante cuidar do nosso bichinho? Regina? Aprendi bastante e achei todos os bichinhos tão bonitinhos, eles ali todos calminhos. A Daniela ali mandando muito bem na pauta, parabéns, viu, Dani? Estava muito interessante te assistir aí.